dia, Égila. Bom dia, Tudo amiga. bem com Tudo você? bem? Nossa, é tão maravilhoso. Eu tenho assim uma gratidão muito grande pela Égila. Alguns agentes de saúde são ingratos, não lembram disso. Mas essa profissão de enfermagem que eu tenho hoje, que eu construí toda a minha vida, foi a Égila que trouxe para nós nos primeiros passos que os agentes de saúde começou a dar em Valparaíso, né? Isso, né, Edna? Conta um pouquinho essa historinha nossa. Quanto tempo que você mora no Céu Azul já? E ela é professora, tá, gente? Então, Cida, eu cheguei aqui em Valparaíso de Goiás, exatamente no bairro Céu Azul, no ano de 86, em Pode abril de olhar ali, ó, que a 86. galera tá te vendo. Em abril de 86, né? Então já tenho 38 anos. 38 anos. A gente fui uma das primeiras agentes de saúde. Nós Verdade. ainda éramos ligados à Lusiânia, né? Eu passei num É. processo seletivo. E quando a cidade de Valparaíso foi emancipada, no primeiro processo nós entramos. E aí você entrou É também nesse 2000, primeiro né? processo. Foi em Em 2000, 2000. é. E naquela época, nós. Foi em 98. Foi em 98. É 98. que tinha a Abadia, né? É, A verdade. Goiaci, Goiaci, a nossa chefe era Domingas, Edeusuíta, né? Edeusuíta. Nossa, Pessoa de maravilhosa, né? coração grande, Aquela menina também, Iraíma, né? maravilhosa. Sim, Aquela, ela até faleceu, morreu, né? De câncer, né? sim. Nossa. E aí nós começamos, e as coisas muito difíceis, né? A gestão não tinha muito compromisso com a categoria, e nós sentimos a necessidade de fundar a Associação de Agentes de Saúde, né? Depois de trabalhar, acho que ficamos ainda 2 anos com um contrato que não nos dava direito de nada. Nossa, cara, eu lembro disso. Teve um período que eles descontavam da gente o INSS, mesmo sem recolher o Sem recolher o INSS, INSS, e um outro imposto que era o ISS, é né? Então a gente verdade, pagava dois impostos, não se beneficiava de nada desses é dois verdade. impostos, né? E aí a gente sentiu a necessidade, na época, um grupo de agentes de saúde muito unido, né? Muito coeso, e a gente, umas mulheres de luta, e a gente então se organizou com a associação, né? Criamos a Tinha ACAS, ACAS, né? É, Associação Comunitária dos Agentes de é, Saúde, né? E aí eu fui a fundadora da ACAS, né? E na época a gente passou por muitos terrenos, né? verdade, eu acompanhei. Sofremos muitas Muito, perseguições, muito, nossa. mas a gente criou um movimento forte na cidade, tão forte que derrubamos E, 5 secretários de saúde, né, Cida? verdade. E o que mais era interessante é que tudo que a Edna pegava para fazer na associação dava certo. Dava certo. Foi o início de tudo. Esse mérito é seu. Ninguém adianta chegar aqui querendo tirar, porque é seu. Eu me lembro ainda da questão que você conseguiu com o governo, com José Serra, né, o ministro da Saúde. Você conseguiu com o governo federal para nós fazermos o técnico, o auxiliar, né? Sim, Foi primeiro auxiliar, o depois o Profai, técnico. né? Isso. Eu lembro que eu recebi até um auxílio para poder estudar. Sim, naquela época foi um Eu tenho um programa, cartãozinho até hoje, aquilo foi no guardadinho. ano de 2002, o Lula era o presidente da Pode República, olhar ali, ó. o Lula era o presidente da República e ele criou o Profai. Na verdade, o interesse de início era os que o curso do Profai, quem ia receber a formação seria as pessoas que trabalhavam na área de enfermagem que não tinham o curso de enfermagem ainda, né? E nós somos no Ministério da Saúde, brigamos e a gente Foi conquistou uma para luta. que uma luta, mas muito vitoriosa, por sinal. E aí a gente conseguiu fazer com que o curso fosse estendido para os ACS, né? Na época, e Tinha, algumas outras tinha pessoas trabalhavam. PSF, né? E tinha Não uma tinha outra. PSF na época ainda. Era outro nomezinho, como é que era? Só tinha C. Era a CS A fé. e a CS, É, isso. né? Era. Aí nós, a CE e a CS, né? Que era o Era. combate a endemias, Era. e na época nós ainda não tínhamos o programa Saúde da Família. Ele foi criado acho que um ano depois. E aí nós conseguimos que pessoas do administrativo, até mesmo da limpeza, pudessem aqui em Fazer. Valparaíso fazer esse curso, né? Eu lembro que Foi eu ajudei na maravilhoso. coordenação do Senaires Foi. e a gente pôde colocar todo mundo.
né? Eu lembro que na época tinha uma exigência que tinha que ter, acho que até o oitavo, a oitava série na época, né? Segundo grau, É, né? que era nono É ano, não, era era só a o ensino oitava série. fundamental 2. Era. E algumas pessoas não tinham, mas aí a gente conseguiu trazer também para Valparaíso, que tinha ido para alguns lugares no Ceará, no Aham. Nordeste, tinha ido um curso paralelo que era o de formação do ensino fundamental. Era um EJA bem avançado. E aí a gente conseguiu também trazer para que as pessoas aqui que não tinham pudessem formar e logo em seguida fazer o curso no ano seguinte, né? Tá vendo aí, gente? Isso é um trabalho prestado. E, Edna, você já colocou seu nome à disposição para vereança? Então, Cida, eu coloquei o meu nome sim no ano de 2008, né? Uhum. Para disputar. Fui bem votada, mas não o suficiente para ser eleita. Tomei por decisão que não coloco mais, né? Não tenho mais interesse. Nossa, a Acho que, gente na perde o verdade, a interesse. gente perde muito o Perde. interesse, né? Assim, a política cada vez mais fica bem Mais suja, né? complicada, Cada sim, dia mais mais suja. suja. A É gente vê muito muita suja. infidelidade na parte da Não política, existe. né? E hoje eu não tenho mais interesse nenhum. Quem é a Edna professora? Ah, então, a Edna professora, como você conhece a Edna, agente de saúde, que se Nossa. entrega, Não, que vai forte, para a luta, forte. que ama, né? Se eu Eu sou acho muito intensa no que eu faço, sabe, engraçado, porque Cida? eu achava bacana. Eu sempre fui assim, de muita garra, de muita luta. E eu achava o interessante era a forma que vocês chegava no secretário, que nós conseguimos derrubar quantos secretários? 5 secretários. 5 secretários. A gente ia lá, aí ele dizia, hoje nós vamos para dentro da prefeitura, nós não vamos para dentro, ia todo mundo. Era Vamos para incrível. dentro do Ministério da Saúde. Íamos Ia todo todo mundo. mundo. E era todo mundo muito unido. Não tinha aquela. Hoje, esse jogo de interesse, né? Não existia tanto. Eu tô. Outro dia eu estava olhando aí, sabe quantos agentes de saúde, de agente comunitário de saúde, quantos que saíram candidatos? A vaidade política. É demais. Ninguém. Ó, lá no Novo Gama centralizou só na Andréia. Ela está eleita. Conseguiu. Conseguiu chegar, Verdade. né? E aqui, Cida, o que a gente consegue perceber é que o jogo de interesse ele está acima do projeto de luta. Ai, você falou tudo agora, é verdade. Então eles É não veem, verdade. eles não querem ser eleitos porque eles tenham um compromisso com a categoria, porque eles tenham um compromisso com a cidade. Eles querem ser eleitos, acham que o trabalho que faz é o O status, suficiente, né? é o status, e aí eles pensam em chegar lá para ganhar mais, e chegar lá para ter poder, para ter sessão e nunca para ter um compromisso, né? E aí a sociedade hoje ela quer E ela alguém que tenha resposta, alguém que de verdade. fato tenha compromisso com a luta. Eu fico observando que eu estou muito assustada com algumas coisas que vêm acontecendo. E aí eu desanimei totalmente de falar assim, eu vou colocar meu nome à disposição novamente, não vou. Porque não adianta você morrer de trabalhar. Porque na hora que chega, as pessoas que realmente fazem o trabalho, que não faz o trabalho, que não trabalha, são as bem-queridas do povo. E acho interessante que todas procuram você depois. Vem tudo comer na fonte. E eu não entendo isso, sabe? Eu fico pensando assim, meu Deus, assim, muita gente fala, você tem que sair. Eu falei, mas que adianta eu sair e vocês não voltam? Cida, eu não tenho mais pretensão de ser candidata, mas eu continuo acreditando Em ainda pessoas, né? em pessoas e eu continuo ainda acreditando no poder das mulheres, sabe? E eu vendo assim a luta que você persiste, né, tanto na política quanto na vida social, Sim. e te conhecendo, né, vendo aí o trabalho brilhante que você fez no CIAM, né, assim, Nossa, quando ali eu acho que foi. você nem deveria ter saído, não sei, para ocupar uma Não sei por cadeira, quê, né? Tiraram, a não mas ser tudo para bem. ocupar uma cadeira na Câmara, eu acho que eu tô aqui hoje, não é para isso, mas enfim, vamos A aproveitar o gente fala de momento. tudo. Nós realmente precisamos de você, sabe?
Você é uma mulher empoderada, é uma mulher que eu tenho certeza que chegar lá não vai Não. abrir mão dos seus princípios, não vai se vender, e você vai estar firme na defesa dos mais necessitados. Então, Tem que eu penso existir que você alguém deve que... repensar essa atitude de não querer mais ser candidata. Você deve ser candidata, Cida. Eu sei que é muito ruim quando a gente conta com a ingratidão das pessoas, É, né? Quando eu saí candidata, eu tinha certeza. Quando eu lancei o meu nome, eu tinha certeza que o trabalho que eu já tinha sim. feito na cidade era o suficiente para me eleger. Eu tinha trabalho, então eu imaginei assim, ó, o E trabalho que eu grande, hein? Com a tenho e grande categoria. trabalho. E eu tinha outros trabalhos sociais além do trabalho dos acessos, com os acessos, mas os acessos tinham obrigação, eu penso, tinha obrigação moral de ter me elegido. Sim, Eu tinha, a nossa luta, a gente é teve muita verdade. conquista. Teve Verdade. vez do prefeito querer demitir 8 agentes de saúde. Não demitir porque a gente ia para cima Ia com pra toda a cima. garra. Que Exato. uma outra vez fez uma lista com 36 O meu nome estava no agentes de meio, saúde, o seu nome estava no meio. tá? Porque Eu era não sei se você polêmica, lembra né? do dia vitorioso, que a gente É. chamou depois o prefeito, a secretária dizia para o prefeito: não, nós vamos demitir porque o TCM pediu. Eu fui em Goiânia, peguei documentos do TCM, não tinha pedido nada. Aí eu provei para ele que não tinha. Ela falou que o Ministério da Saúde ia reduzir a verba. Eu fui no Ministério da Saúde, trouxe. Aí eu lembro, assim, foi até bem interessante esse dia, não sei se você estava na sala com o prefeito, ele chamou a gente lá numa sala e ele chamou a secretária, depois que eu falei assim, então, perseguição política, Foi o na que é época que do é? Juarez, não Foi na foi? época do Juarez. Aí o Juarez chamou a Thelma, já de saco Theo, cheio, é. e falou assim, Thelma, é o seguinte, eles estão sendo demitidos por quê mesmo? Você disse que era TCM, a Edna provou que não é o TCM. Você disse que era o Ministério da Saúde, a Edna está aqui provando que não é o Ministério da Saúde. Então, bora, o que é? Porque agora só falta tu me dizer que é o Satanás que tá mandando demitir, e ela vai trazer, ele vai sentar ele aqui na minha mesa para dizer que não é. Então, eu não. Você resolve. E aí ela simplesmente falou: ou é eu ou é eles. E aí o Juarez falou: é eles. Né? Eu achei assim muito interessante. Nossa, É eles. é demais. E aí a gente saiu dali vitoriosos, né? Assim como em tantas outras coisas. A gente Eu fez aquela lembro. conquista, Não, eu não sei se lembra, que os agentes de saúde, inclusive até hoje, eles podem andar de graça nas vans da sim, cidade, né? até Com passe hoje, né? livre, Nós tínhamos uma com. carteirinha vermelhinha. Aham, É assim, é o nome da associação, né? era E verdade. aí você ainda frisava muito nas reuniões. Gente, vocês vão entrar no transporte alternativo, mas tem que estar uniformizado, Verdade. né? Porque você sempre Que era o que pontuou a as lei coisas certas, dizia, eu né? sempre pontuei. É, as coisas certas. É verdade. Então, assim, a gente fica feliz em saber que tem pessoas ainda que pensam. Hoje eu vejo, igual eu perguntei lá para você, quem é a Edna professora. Ah, sim. Vamos lá. Então, a Edna professora é a Edna intensa, comprometida com a educação. Eu acredito muito na educação, sabe, Cida? Sem Eu educação, acredito nada acontece, eu né? acredito no ensino público. Eu vejo que eu assim fico muito indignada quando eu vejo um pai criticar a Uhum, escola do filho, verdade. sabe? Porque eu acho que assim, a gente pode ter problemas, e a gente tem muitos problemas de desvalorização, Verdade. sabe, de perda de direito. E aí eu acho que ir para o enfrentamento, lutar pelos nossos direitos, nos qualifica enquanto É profissionais, verdade. né? Agora, o que Verdade. nós não podemos, e aí o que eu tenho muita dificuldade, inclusive, de aceitar, é quando eu vejo um pai criticar a escola do filho, sabe? Porque a escola pública ela é o único espaço de resistência para algumas pessoas, É verdade. né? É verdade. Principalmente para os filhos de pobre. Então, ela precisa ser Verdade. respeitada, ela precisa ter reconhecimento, né? Ultimamente eu estou lotada na Escola Municipal Céu Azul, não sei se Que você gracinha sabe, com Lima. com Nossa, ele Lima. está fazendo um trabalho excelente, Ele né? é uma excelente gestor, a Agora, esposa dele é uma excelente coordenadora. eu, Aliás, ele tem um grupo de coordenadores verdade. muito bom. Agora eu não estou assim puxando o saco, mas olha, a Rudilene tem feito um trabalho excelente. Pelo menos assim, tem mais escolas, tem muita reforma, tem muito. Então, assim, a gente tem visto. Eu não sei lá dentro como é que está, mas aqui fora, pelo menos o que ela está mostrando, para mim, não sei, mas ela também veio de lá, né, do municipal, né? Sim, Foi minha sim, ela professora, saiu de lá. foi minha diretora, né?
Eu fico muito feliz. Tem a Ivani lá, tem o Bira, né? O Sim, professor Bira foi meu professor de matemática. professor de recurso hoje. Olha, que coisa. O Góes, professor de O Góis não tá história. lá com a gente mais. Pois é, e você Ele tá tá lá em Bahia. agora. Eu tô lá já tem um tempo, né? Quando eu saí da administração do Uhum, Céu Azul, eu voltei para lá, que bacana. continuo lá, passou por outras gestões. A gente tem que reconhecer Verdade. hoje que a Escola Municipal Céu Azul, ela não é aquela escola É, não. de antes, né? Tá Aquela escola lindo, que as maravilhoso. pessoas passavam na frente e achavam que era um cemitério, né? Verdade. Hoje Tem um algumas pessoas passam ginásio, né? ali, né? Eu lembro de um dia que uma pessoa falou para mim que estavam comentando no ônibus e ela me perguntando: você trabalha no Municipal do Céu Azul, né? Eu falei assim: trabalho. Que história é essa que venderam o Municipal do Céu Azul, que agora ele é escola Ah, particular? Porque o Lima pintou lá tá lindo, bonitinho, né? né? Várias cores, tá bem colorido, né? E assim, é uma escola que você tem o prazer de entrar, sabe, Cida? Nossa, é Eu verdade. lembro que na época da pandemia, você ia em outras escolas e as escolas estavam meio aqui assim, você chegava, a escola estava um pouco suja, a É, escola não tinha o ar e a graça. A nossa só faltava o riso e o barulho das crianças. gente. Mas a escola continuava linda, sempre limpinha, sabe? Você chegava, a escola estava bem limpinha. O Lima, a Shirley, a Dinaí, né? A Uhum. equipe gestora toda, os meninos da secretaria, o William, a Regina, eles estavam sempre com um sorriso, sabe? Sempre recebendo as pessoas. Mesmo assim, E aí não eu tem. acho que a nossa escola foi um dos únicos pontos, sabe? E aí eu te digo até entre secretarias, em Uhum, todo lugar, onde você chegava, você se sentia bem no período da pandemia, sabe? Você tinha aquele verdade. desejo de voltar, aquela coisa, sabe? Aquela Oh, amizade. e o acolhimento, Sim, né? É maravilhoso. Eu estou com um projeto, um programa de tabagismo lá na UBS Céu Azul. Graças a Deus, né, a secretária abriu um leque assim e aceitou, fez tudo bonitinho. Ela, assim, a Rosângela, ela gosta muito de acertar, né? E ela é uma pessoa muito maravilhosa. Existem pessoas por trás dela lá que dá problema pra gente, muito problema. Mas isso aí não tem nada que uma boa conversa não resolva. Mas vou te falar uma coisa. Esse programa eu chamei o Lima para a gente poder fazer as reuniões no ginásio. Porque eu não vou atender em 4 meses, eu não sou louca de atender em 4 meses 20 pessoas. Eu quero atender 300, 200. É bacana. muito tempo, é 4 meses, é uma equipe grande. Então tem que ter resultado, né? Eu fiquei até triste que outro dia a Ana André até falou para mim, Cida, o prefeito ficou muito chateado porque a UBS está lá embaixo. Os indicadores, não existe, existe. É porque a UBS Céu Azul, ela tem um problema sério. As pessoas sempre viram como UBS 24 horas. Ninguém vê ela como uma UBS simples. Ela não é simples. Então, quem está lá no Pacaembu, quem está lá na Minas Gerais, não sei de onde, vai tudo para lá. Primeiro, porque o acolhimento, quando você é bem tratado, para onde você vai? Você Sim. vai para onde é bem, né? E hoje uma das UBSs que melhor funciona aqui no município Graças a é ela, né? Deus. Algumas vezes eu tenho um PSF próximo da minha casa, Uhum. algumas vezes eu procuro e não consigo atendimento lá. Tenho sempre conseguido atendimento lá. Até aproveitar e te Oh, meu Deus, parabenizar, obrigada. né? Sei das muitas demandas e às vezes a gente vai e consegue marcar uma consulta, é bem atendido, Tem que mas não ser. consegue chegar. Mas aí às vezes não dá tempo de procurar, às vezes É. marcar para te agradecer. Vou aproveitar E esse momento para te agradecer aqui e te obrigada. parabenizar, viu, E Cida? a gente, Muito bem administrada a eu acho assim que UBS. todo gestor, toda pessoa que pega um posto de saúde, uma direção, seja ela qual for, ele tem que ter uma visibilidade de pessoas, Sim, de atendimento, de acolhimento. Quando eu cheguei na UBS, eu fiquei assustada, porque as pessoas chegavam lá gritando, a comunidade, batendo, querendo bater. Até o dia que eu fui lá para frente, falei, olha, de mim vocês não vão bater, porque da mesma forma que vocês são valentes, eu também sou. Eu vim aqui para dar o acolhimento, para cuidar de vocês. E vocês cuidar de mim. E hoje a comunidade já entende isso. Já chega lá e conversa. E a recepção minha já teve muita reclamação, hoje já não tem mais. Porque eu falo todo dia, eu falei, gente, o, a medicação da nossa vida é o tratamento, é o amor, é o que você entrega para o outro.
o acolhimento. Tem pessoas que às vezes vai lá doente, nem sai de lá sem medicação e sai bem. Cida, você não era, antes de você assumir Uhum, a gestão do saúde, um dia eu estava na escola, né, do ladinho, uhum. e eu passei mal, eu não estava me sentindo bem, eu queria dar uma olhada assim, e aí eu estava sentindo assim, um mal-estar, eu falei assim, vou ali no Vou posto lá, né? correndo, vou olhar se não é pressão, não tem problema de pressão, mas eu Sim. falei assim, vou dar uma olhada, né, e ver a glicemia, e aí eu fui lá. Cida, nem levantava. Tinha duas moças na recepção, as duas estavam com o celular, olhando, nem Nossa, levantar o rosto elas isso é levantavam. Você Nossa acredita? Senhora, E aí administrativo. eu percebo hoje, quando você chega ali, já tem alguém sempre atento É, para te atender. Então, assim, tudo depende muito da questão da gestão, da gestão. né? Só voltando aqui um pouquinho lá na questão da nossa escola, e uma coisa que as pessoas muitas vezes podem não notar, porque é muito fácil as pessoas notarem, o prédio tá bonitinho, Uhum. nossa, mudaram aqui a frente do, sabe? Mas tem outra coisa muito mais essencial. E essa coisa é a autoestima do professor Nossa, e olha a aí, gente, ó. autoestima do aluno, sabe? Então, assim, hoje eu percebo que a equipe gestora que está na nossa escola, ela trabalha muito a questão da nossa autoestima, Nossa, que sabe? maravilha. Por mais que a gente se sinta desvalorizado por conta das perdas salariais, sabe? Por Uhum, conta do descaso da gestão, uhum. mas a gente é bem acolhido dentro da escola e a gente sente o prazer que eles têm de trabalhar, sabe, a nossa autoestima, de estar Isso é fazendo com que interessante a gente demais, possa isso é bom fluir demais. melhor, É né? Você verdade. sabe que um professor com autoestima, Tá ele tem doido. muito maior É capacidade de verdade. cuidar dos seus Isso é em alunos, né? qualquer área, né? Sim, em qualquer É área, verdade. né? E aí, hoje eu vejo muito as crianças do céu azul, sabe? Mas hoje eu entendo, assim, bem diferente de anos atrás, eu acho as crianças mais participativas, mais ativas, sabe? Elas se sentem melhor dentro da escola, Uhum. sabe? Assim, nós não temos mais a questão das faltas, que Oh, antes a gente tinha maravilha, muita né? falta, porque a criança não tinha prazer de ir para a escola, né? Verdade. Hoje ela tem prazer de ir para a escola, Gosta de sabe? ir, né? Gosta de ir para a Tem um dia de escola. brincar, né? Sim, Tem sim, tem tudo. tudo, É tem muito tudo. maravilhoso. E veja bem, o colégio municipal ali, ele é o meu coração, porque foi ali que eu fiz meu ensino, o primeiro grau, né, fiz meu ensino médio no CDDinho. Eu terminei meu ensino médio em 2000, daí então não parei mais de estudar. Que bom. Hoje estou fazendo bacharel em jornalismo, estou terminando gestão pública, fazendo 3 faculdades aí. Então, assim, a gente não pode parar. O conhecimento nosso é nosso. E ele, quando você traz esse conhecimento para a sociedade, ele transcende, né? Sim, Ele muda uma sociedade, ele muda uma cabeça, é né? verdade. É verdade. Então, assim, é muito gratificante. E quando eu falo de educação, eu sou muito é, tranquila, porque é uma das pastas que eu mais amo na minha vida. Porque sem ela, como é que a gente existe? Como é que faz tudo? É verdade. A educação é a base de tudo. Eu costumo dizer que quando você tem um envolvimento com a educação, É, você consegue bem transitar por todos os todos outros os meios, lados. todos os É, verdade, né? Você verdade. não tem dificuldade de falar de saúde, você Tem não tem não. dificuldade de falar de infraestrutura, você não tem dificuldade, por quê? Porque você sabe que todas essas coisas elas perpassam pela educação. É verdade. Verdade. Eu, assim, fico muito feliz. Onde a gente tem alcançado o fazer um trabalho de responsabilidade de ponta, a gente tem resultado grande, positivo, né? Mas, assim, voltando lá, é, hoje, como que você está vendo hoje os agentes comunitários de saúde? O que que mudou? O que que você acha? O que que aconteceu? Então, Cida, eu olhando hoje para a categoria de agente de saúde, o que eu percebo é que está faltando muito sangue na veia, né? Ah, Faltando muita tão garra. diferente. Tem um poder, eles têm um poder na mão, mas eles não sabem usar. E os que querem usar, mas querem o mérito para si. É diferente da gente, né?
Hoje, sim, você pontuou várias coisas aqui, colocando assim, Edna, Uhum. né? Eu tenho muito reconhecimento por todas vocês, porque eu Bacana. não faria uma luta sozinha de forma nenhuma. E quem me fortalecia na luta era exatamente vocês, né? Eu podia contar com vocês para Dava tudo. o Eu gás, sabia que eu né? podia ir na frente, que eu podia dar minha cara a tapa, mas eu sabia que eu tinha todos vocês do meu Sim, ia lado, ter né? resultados, né? Ia ter resultado. Então hoje eu vejo a categoria meio que desunida, né? E aí a desunião, ela acaba É enfraquecendo, verdade. né? É, vejo com poucas conquistas, né? Porque se você for olhar, a última conquista de fato e de verdade que os agentes de saúde tiveram foi a conquista da efetivação, que foi graças ao governo Lula que teve que teve essa iniciativa, né? Que ele Uhum. criou o projeto que transformou em profissão e mais tarde a efetivação dos agentes comunitários de saúde, né? E aí a gente sabe que é um mérito que ninguém vai tomar para si, vai dizer assim, porque nós corremos atrás. Não, estava decidido, ele mandou, nenhum deputado ia querer votar contra, é claro que eles iam votar a favor. Quem é o deputado que não tem na sua cidade, a gente sabe, Verdade, né? verdade. Pô, se E o presidente não hoje é quisesse, não tinha acontecido, e é a mas uma porta vez de que ele entrada, né? tem a porta de entrada, É a porta de né? entrada. E aí, o que eu vejo hoje é que a categoria precisa se reorganizar, sabe? Tem história, tem luta e precisa se reorganizar, Verdade. né? E conquistar o. Eu tenho visto, tem alguns agentes de saúde que hoje são advogados, Sim, né? São enfermeiros, a maioria são enfermeiros. E também até arquiteta, né? sim. Tem duas lá no meu posto, lá maravilhosa, linda elas. Mas assim, tão assim Muitas comprometida, professoras também, muitas professoras, né? pedagogas. Muito bacana, gente, muito bacana. Então, assim, houve esse crescimento, e isto aí, quem começou tudo foi você, o mérito é seu, eu sempre falo isto para todo mundo, não quero nem saber de quem que vai doer, entendeu? O mérito é seu. Para os Obrigada, agentes Cida. que chegaram agora, vocês depois procuram saber a luta desta mulher, quando ela começou tudo, buscando os direitos nossos. Então, assim, isso é importante as pessoas saberem. Porque eu vejo assim, eu fui criada no Céu Azul, cheguei ali em 74. A gente construiu aquela escola, construiu aquele posto lá, levando água na carroça, nos tambores. É. E eu fui a primeira presidente do MDB mulher, a primeira presidente do MDB jovem de Valparaíso, Céu Azul. Eu tinha 16 anos. São histórias que as pessoas não conhecem. Sim, Quem chegou agora não sabe quem é. Mas quem está lá bem mais velho conhece a história da gente. Né? verdade. Como o Zé Antônio, fala, Zé Antônio era um menino feio, gordinho, catarrentinho. Mas hoje tem esse homem bonito, maravilhoso. Né? Então, assim, é bacana demais. Mas, Edna, o que você diria hoje? Como que você vê a cultura também do no país? Como que você viu essa revolução aí de mudança também do nosso presidente da República, né? Como é que você viu isso? Eu acho que você é meio suspeita, tá? Meu suspeita para falar, né, Cida? Que você quer do Assim, PT roxa. eu vejo com um olhar de muita esperança, sabe? Com um olhar de muita confiança. Eu acho que o Brasil acertou, né? Uhum, Acertou. A gente vive hoje, Cida, e aí não é, as pessoas não conseguem perceber. Eu vou só fazer aqui uma uhum, frisada. Eu vi a mensagem ontem de uma colega dizendo que ela estava muito chateada porque ela tinha ido assistir o jogo num determinado lugar aqui uhum, em Valparaíso e que tinha duas crianças dançando, né? E aí diz que era duas menininhas e aí diz que os pais sorrindo, que estava todo mundo olhando e realmente as crianças dançavam bem, uhum, mas diz que tinha uns marmanjos lá olhando as crianças, sabe, com um olhar uhum. malicioso. E aí ela muito indignada com aquilo, né? O Nossa olhar Senhora. e falando assim: "Ah, e aí todo mundo achando graça e sorrindo, sem olhar o olhar dos marmanjos, e aí vocês ficam muito tá, e quando os filhos de vocês foram estrupados, não achem ruim, né? Se colocou super Uhum, mal. uhum, Aí eu olhando, né, o relato dela lá e pensando, outro dia, há poucos dias atrás, o presidente da República disse que
vi umas adolescentezinhas que pintou um clima. Sabe se ele também não teve esse olhar malicioso para essas crianças? E, no entanto, as pessoas ignoraram. Era como se não tivesse acontecido, Incrível. sabe? Quem denunciou? Quem denunciou foi a oposição denunciou, né? Quem tem bom senso, mas muita gente tentou, inclusive, justificar. Então, o clima não foi esse tipo de clima, né? Mas a gente sabe que a força da expressão dele numa entrevista mostrava o que, que ele tinha sentido. Eu acho que nós perdemos muito durante esses 4 anos, sabe? Perdemos em amor, perdemos em compreensão, E olha em que, empatia, sabe? verdade. Nós perdemos em humanidade, né? As Muitas pessoas as hoje olham só para o umbigo, só né? com o umbigo, Só para o umbigo. mas eu vejo a eleição do presidente Lula, sabe, como uma volta da esperança, sabe? Eu acredito que o filho do pobre vai voltar a ter vez, né? Hoje, Cida, eu sou uma pessoa assim, como você, né? Assim, Eu lembro do grata. Eu não Pronatec. consigo esquecer, sim, eu não consigo esquecer Uhum. o bem que eu recebo. É verdade. Sabe, eu recebi o bem de alguém e eu procuro sempre preservar e eu não consigo esquecer nem pequenas coisas, né? Se eu sou uma pessoa extremamente grata porque os meus pais foram 2 guerreiros, sabe? Eu fico, às vezes, pensando assim, nossa, quanta fortaleza minha mãe teve, Foram como sua meu pai foi história, né? forte, minha história, Sua sabe? história. Às vezes eu lembro uma vez na faculdade que uma colega conheceu a minha mãe, nós estávamos no hospital, e ela chegou na faculdade, você não pode esquecer, ela falou assim, gente, já sei para quem que a Edna puxa desse jeito, corajosa, não sei o quê. A mãe dela, ai, que amorzinho, conheci. Então, assim, eu sempre gostei muito quando as pessoas me comparavam com a minha mãe, porque eu sempre admirei muito a força dela, sabe? E o que eu vejo, Cida, é que apesar disso, nós enfrentamos muitas dificuldades, os meus pais não tiveram a oportunidade de formar nenhum filho novinho. Ai, 18 anos, tá aqui, minha Verdade. filha é professora. Ah, Verdade. minha filha tem 20 anos, tá aqui, é historiador, é administrador. Não, meus pais não tiveram esse privilégio. Eles tiveram esse privilégio de ter os filhos formados, mas já todos bem adultos, depois de apanhar muito, de sofrer muito, a gente conseguiu se formar, né? O, Hoje, Cida, eu tenho uns sobrinhos novinhos, eu tenho um sobrinho médico, né? Olha vinte e aí que cinco anos de gracinha, idade, gente. formou em medicina. Que Eu maravilha. tenho 3 sobrinhos, 2 advogados, um bacharel em direito, Olha que tenho uma sobrinha maravilha. arquiteta, tenho uma sobrinha nutricionista, uma sobrinha doutora, né? É doutora essa que é Gracinha. nutricionista. E tenho um sobrinho que está terminando agora esse ano antropologia, uma Olha outra só. que está terminando jornalismo. É Então eu fico maravilhoso. olhando assim, os meus irmãos foram mais guerreiros que os meus pais? Não. Foi o tempo e a oportunidade É que o presidente oportunidade. Lula deu para que o filho do pobre tivesse acesso à faculdade, né? Tem uma sobrinha também enfermeira. Então, assim, eles conseguiram, uns pelo ProUni, outros pelo FIES e outros até FIES. pagando. Eu coloquei Pelo... 2.000 alunos pelo FIES, 100% a bolsa na época. Eu que aplicava a prova. Era faculdade para todos. Ah, Inclusive, tenho uma advogada aqui na prefeitura que fui eu que consegui tudo para ela. Linda, maravilhosa, hoje já está advogando, né? Doutor Ivan, que é do grupo, de um grupo forte aí de advogados, doutor Ivan, ele, ele também foi um dos alunos que eu consegui levar, que hoje é um grande profissional, que tem escritório até em Pernambuco hoje também. E é isso que a gente quer que continue Né? acontecendo no país, né? E é uma coisa Cida, que eu que as nunca pessoas coloquei, continuem nunca crescendo, que as saí pessoas continuem, mostrando. né? Estudando, se Isso. formando. É um país que a gente consiga entender. Nós somos um país livre, né? Sim, Um e o país que de nós queremos, na liberdade. verdade, é que a classe trabalhadora, né, que a classe mais humilde, ela possa ter a mesma seção que a classe do Sim. rico, né? A gente sabe que é É uma briga, igualdade, essa né? briga de classe é uma coisa bem complicada, né? Os ricos, eles não suportam que o filho do pobre sente na mesma Uai, faculdade que o filho do rico é senta. muito próximo que e já houve diretores aqui que não faz nada do que a gente já fez. Tinha um salário maravilhoso. E a gente que rala pra caramba, eu sempre ganho menos do que o outro. Sim. Entendeu? Então, assim, essa diferença
A classe social é muito difícil. Mas ainda assim, eu tenho uma amizade muito grande com o Pablo Mossoró. Porque ele me provou, para mim, Cida, ele me provou que eu podia confiar nele. Ele me provou isso. Então, hoje eu levanto a bandeira dele. Eu levanto do prefeito, o Pablo, a pessoa, Pablo Mossoró. Você chega nele, ele é uma pessoa super humilde, inteligentíssima. Se tem problema, defeito, é dele lá. Mas eu sempre sou muito grata pelas pessoas que cuidam de mim. Como eu também fui grata com a Leda também, Sim. né? Ela também já fez por mim. Mas chega um momento que você tem que escolher o que é melhor para você e para sua cidade naquele momento. E na minha cabeça era aquilo ali. E hoje a gente tem uma fidelidade muito grande. Mas eu costumo dizer assim que o amigo, Edna, não é aquele que beija. É aquele que bate e mostra onde está o erro. Sim. Porque se eu for toda a vida a passar a mão na cabeça, chegar lá, prefeito, o senhor é maravilhoso. Não, tem falhas, existem falhas. E ele erra tentando acertar. Todo mundo é assim, Verdade. né? Então, assim, eu hoje eu sou uma pessoa totalmente tranquila, não devo nada a vereador, nada. Quando você me falou, falando da expectativa, né? Uhum. Uma coisa também que me deixa bastante animada é que pela primeira vez aqui no entorno de Brasília nós vamos ter uma mulher nos Deputada representando, federal, né? né? Diretamente aqui do nosso município, a Isso, deputada Leda Borges, né? verdade. Eu, inclusive, tive o prazer de estar na coordenação de campanha dela, né? Você sabe da minha Foi trajetória guerreira, né? política, Eu eu sempre fui sei. do PT, né? Mais dois na eleição anterior de prefeita, eu analisei todas as possibilidades, né? E eu entendia que eu fui estar com a Leda, eu não a conhecia tão bem. Uhum. Assim, eu conhecia a história dela, né? É, Mas uma coisa é você conhecer a história de alguém e outra coisa é quando você se aproxima da pessoa e você começa a conviver com verdade. a pessoa, sabe? E naquela campanha de prefeito dela, de prefeita, eu passei a ter muita admiração e muito carinho por ela, sabe, Cida? A forma como ela tratava a equipe, como ela não queria que ninguém se envolvesse, que fizesse. A gente às vezes fazia uma carreatazinha e terminava e ela pedia para todo mundo sair imediatamente por conta da pandemia. Então ela cuidou das pessoas, ela cuidava Tinha das pessoas, ela não preocupação, queria né? que ninguém É. fosse contagiado com a doença, sabe? Hum. E várias outras coisas eu consegui perceber. Isso é bom a gente E falar, porque teve uns tópicos, né? Assim, o Pábio, na campanha de prefeito, quando ele leda. E ali foi uma coisa muito ruim, porque eu vi o prefeito chorar. Eu vi ele chorar. Quando eles acabaram a amizade. Falei, gente, o que é isso? Mas assim, isso é que um pena, fato né? isolado deles, não é meu, Sim, sim. né? Mas eu sempre caminhei com a Leda. E todo mundo dizia assim: ah, o prefeito, prefeito. Mas no dia que eu sentei com o Pablo, eu falei: eu vou caminhar com o senhor. Porque eu lutei para ter esse cargo, lutei para estar com o senhor. E o senhor fez de tudo para me continuar. Ele me viu. E essa a melhor coisa do mundo é quando a pessoa te vê. É a mesma gratidão que você tem com a Leda. Dela te ver, né? Sim. E essa coisa a gente guarda pra gente. Não tenho raiva dela, Deus me livre, eu conversei muito com ela. Eu falei para ela, eu tô com o Fábio. É que eu E vejo. ela aceitou numa boa, foi uma pessoa super Sim, educada comigo, entendeu? Porque não custa nada você falar a verdade. verdade. E assim, o que eu vejo, né, é que hoje no grupo do Pablo tem várias pessoas que estão com ele, votam Sim, nele, mas que não deixaram de ter uma admiração muito grande pela pelo deputada menos, Elida Borges, carinho, né? verdade. O que eu entendo é que a política ela é uma questão de momento. Muitas vezes as pessoas, o seu melhor momento agora era estar com o Pablo, né? Não é de estar com a Verdade, Leda. Mas você sabe da mulher de verdade. garra que ela é, você Sei, reconhece a conheço, né? competência dela. E hoje você não está com ela porque o seu momento É com te ele. pede para estar com É. ele, né? E assim, a É, questão da gratidão. sim, Porque não é nem o fato de eu estar no posto, nada, que eu sim, fiquei 1 ano e 6 meses desempregada. É a gratidão. A gratidão.
Quando eu bati na porta, quando eu bato na porta, eu falo, prefeito, eu estou precisando. Ele está lá. Ele nunca disse não. Não só para mim, como para os outros. Então, assim, essa gratidão, às vezes, talvez para ele, assim, não seja muita coisa, mas para mim é demais, né? Sim. E sou grata também a ele. Eu fui secretária da mulher por indicação dela, em Novo Gama. Por quê? Porque lá eu fiz um trabalho brilhante, fui sozinha, Deus me conduziu, e eu tinha um secretário maravilhoso lá, que era o doutor Santana, né? Sim. E aí, a gente... Deixa esse trem voltar. Aí a gente... Ele falou para mim, Cida, você quer vir trabalhar comigo? E eu fui. E lá eu desenvolvi um grande trabalho. Quando a Leda viu que ela viu que eu cresci e tudo, ela me pediu algumas ajudas lá, eu ajudei também. Eu levei algumas pessoas dela também. Algumas não, levei a Mirella para ela, porque ela me pediu muito. E assim, a gente conseguia fazer isso. E eu era simplesmente um funcionário lá dentro. Mas o prefeito, ele tinha esses olhos bons para mim, o Everaldo, que eu nunca vou esquecer desse cara. Né? E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, e a Leda, um belo dia, a vereadora Laudicé falou assim, o prefeito falou, ó, tem a vaga da mulher lá, Secretaria da Mulher. E quem é que nós vamos indicar? Aí a Leda foi, falou, né, para indicar a Cida Moura. E isto, veio, um dia ela falou para mim, falei para ela, mas com aquele salário ruim daquele jeito, peguei um salário muito ruim, tudo dividido. Mas ela falou assim, o momento agora para você pode ser ruim, mas vai refletir lá amanhã. E você entra lá no Google, a secretária da mulher, Cida Moura. Sim. Tá lá. Está no seu currículo, né? Tá no meu currículo. Verdade. Né? Então são coisas que a gente não pode esquecer. Né? E é um Mas momento de ajudei, empoderamento, né? Mas ajudei ela muito, ajudei 24 anos da minha vida, eu ajudei ela. Sim, a vida inteira. Hoje eu tenho uma linha, estou com o Pablo Mossoró até o dia que ele me provar o contrário. Porque a gente tem que... E que Deus permitir, né, Cida? E que Deus Porque, permitir, na verdade, a gente que permite sabe que Deus, os nossos caminhos, eles não estão bem sob o nosso controle, eles estão sob o controle de Deus. De Deus, então, verdade. assim, você pode imaginar, hoje você está com ele, amanhã você não sabe, né? Deus não sabe todas as coisas. E eu sei que daqui 2 anos ele não é mais prefeito da cidade. Mas aí sim, aí eu vou ser a melhor amiga dele. Quando ele não for mais prefeito. Continua sendo seu Porque amigo. Você vai ter valor, você vai ver quem tem valor quando você não tem nada para oferecer. Verdade. Né? Então é isso que a gente tem que levar para a comunidade, para as pessoas. E nós saímos de uma pandemia tão difícil, né? Perdemos tantas pessoas queridas e ainda o ser humano ainda não aprendeu. Não aprendeu. Não aprendeu. Eu lembro que no início da pandemia existia muito uma tese de que a pandemia veio para ensinar as pessoas a ser melhor, para que as pessoas pudessem aprender a respeitar o próximo, as pessoas iam amar mais. Infelizmente, ela veio dentro num momento em que a sociedade exalava muito ódio, né? E a gente percebe que a pandemia aconteceu no momento onde o próprio presidente da República, né, era uma pessoa que citava o ódio. E enquanto ele citava o ódio, as pessoas deixaram a pandemia passar sem se arrependerem, sem buscar melhor se entender e entender o próximo, né? E aquilo que a gente esperava que ao fim da pandemia as pessoas pudessem estar mais unidas, estarem amando mais, a gente viu o contrário. Não existe, né? Terminou a pandemia, as pessoas estão frias, as pessoas estão distantes, né? Parece que ainda hoje as pessoas continuam buscando se isolar, buscando o distanciamento, né? As pessoas não sentiram, parece que saudade do aconchego, parece que fizeram foi gostar. Infelizmente, tudo que nós queremos é que o nosso país volte a ser um país do amor, né? Porque todo mundo sempre teve o Brasil como um Brasil de paz, um país onde... Um país de referência. De referência, de pessoas humanas, né? Mas a gente
continua crendo, continua acreditando. Eu me lembro bem da pandemia. A gente estava usando fralda, porque a gente não podia sair para fazer xixi. E eu nunca deixei de dar um abraço. Eu me lembro outro dia, eu trabalhando no plantão, a enfermeira pegou o cabo do rodo. E assim, o senhor pega na ponta do cabo do rodo, que eu vou guiando o senhor até lá, para não ter o contato. Falei, mulher, pelo amor de Deus, não precisa disso. E aí eles me chamavam de anjo de máscara, porque eu chegava e eu abraçava. Eu não queria saber. Eu peguei Covid 4 vezes. Meu pulmão ficou ruim, 75% contaminado, infectado. Eu mesmo fiz minha medicação, falei para a médica, a senhora vai passar isso e isso para mim que eu vou fazer. Tudo na vez, 7 dias. Fui para a roça, para minha chácara. E lá eu me curei. E voltei a abraçar, do mesmo jeito. Porque eu vi assim, a maior doença que nós sofremos foi o preconceito. Esse foi doído. Porque eu peguei bem no início. Dia 4 de abril de 2020 eu estava contaminada. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia de medicação, ninguém sabia nada. Difícil, né, Silvia? O preconceito para mim foi o pior. Quando eu vi meu filho me levar no hospital do Agarram, ele, 5 horas da manhã, com a janela do carro toda aberta, com medo de pegar e passar para a mulher dele. Ele não se preocupou que eu poderia morrer. O meu filho. Ele está me ouvindo. É triste isso. Sim. Ele todo encapuçado assim, e eu tomando aquele vento todinho de 5 da manhã, em tempo de pegar uma pneumonia. E aí eu falei, meu Deus. Mas me levou. Do jeito dele, mas me levou. Né? Mas assim, eu trabalhei o dia inteiro fazendo a sorologia de mais de 100 pessoas. O dia inteiro no Hospital do Jardim Gá. Quando foi à tarde, eu senti uma fraqueza, uma leve fraqueza nas pernas. Quando eu fiz o teste, estava contaminada. As pessoas que trabalharam comigo no plantão o dia todo estavam jogando álcool na minha cara. Falei, gente, se tiver de contaminação, já está tudo contaminado. Eu não sabia dessa doença. Eu peguei essa doença no Carnaval de Pirinópolis. Foi lá. Lá foi a primeira gripe minha que eu fui para a cama e eu não sabia. Eu fiquei acamada. Quando eu voltei para trabalhar, todo mundo achando que era uma gripe normal, ninguém sabia de nada. Sim. Ah, então você chegou a pegar bem no início mesmo. Foi no início, o sofrimento meu foi bem no início. E eu tenho a foto aqui dos meus pulmões, tudinho. A terceira que eu peguei. Terceira não. A segunda que eu peguei. Eu já estava no posto aqui. Eu tossi 8 meses da minha vida. 8 meses. Então, assim, e estou aqui de pé. Aí eu te pergunto, quem melhor do que Deus? Ninguém. Mas, Ésda, vamos fazer as nossas considerações finais aqui. O que é felicidade para você? Felicidade, para mim, ela se resume a muita coisa, sabe? Até Deus no coração. Eu acho que Deus, ele é a fonte, a gente fala, é a fonte do amor, né? E não há felicidade se não há amor. Então, onde existe amor, existe felicidade. E a felicidade, para mim, é o próprio Deus, sabe? É a fonte mesmo de amor que emana do céu, né? Que emana de Deus. E não tem outra explicação para a felicidade. Saúde para você. Deus. A saúde é o bem-estar, né? Da nossa mente, do nosso corpo. Eu não considero muito que saúde, porque às vezes a pessoa adquire uma patologia, né? E aí ela já se sente toda infeliz, e eu tô muito doente. Não, você tá com uma patologia, mas a saúde é a paz que tá dentro de você. Você quer mandar um abraço para a galerinha que tá te assistindo, ouvindo?
E para a gente poder terminar. Então, Cida, mandar um abraço aí para todos os ouvintes, né? Toda a galera que está aí ouvindo. Um abraço especial aí para minha família, que está de olho. Um grande beijo, né, gente. Os agentes de saúde, eu falei com alguns, né? Falaram, eu vou assistir, bacana e tal. Algumas pessoas viram lá no seu Instagram, no seu Facebook, né? E entraram em contato. Que bacana, você vai estar, né? Então, mandar um abraço aí para todo mundo e, muito especial, um abraço para você, tá? Agradecimento pelo convite, obrigada, viu? Foi muito bom bater esse papo aqui com você. Olha que maravilha, gente. Você sabe que você pode contar sempre comigo. Obrigada, Edna. Olha, hoje eu acertei de cheio, porque hoje a gente falou de uma pessoa que realmente tem trabalho prestado. Um grande beijo para todos vocês, aquele aconchego bem grande. Ó, pais, cuidem dos seus filhos, ficam de olho nos seus filhos. Não vejam seus filhos como santinho, cuide deles e não tenha medo de corrigi-los, para você poder dar um futuro melhor para eles e que eles sejam o homem do futuro. Um grande beijo para vocês e até sábado, se Deus quiser. Um grande beijo.